Então, muito boa noite. Hoje estamos aqui no Instituto Conversa. É um programa do Instituto Colasso Paulo e nós temos o prazer e a honra de receber uma autoridade nas relações das artes visuais e de Florianópolis, a professora doutora Sandra Makowiecki, que vai conversar com a gente sobre o tema Florianópolis em Tempos Diversos, Martinho Diário entre Artistas. O Instituto é um programa que ele busca um diálogo com as exposições aqui em cartaz no Instituto Colasso Paulo e, em especial, hoje ele estabelece uma relação com a mostra que está aqui em cartaz até dia 1º de julho, que é a Indivisível Substância, Martinho Diário e Florianópolis. Então, essa exposição e os programas educativos que a gente estabelece nessa exposição, elas são geradas por um patrocínio total da Prefeitura de Florianópolis por meio da Lei de Incentivo à Cultura e tem o apoio cultural das empresas Digitro e Bagi. E a nossa conversa ela vai ser gravada hoje, posteriormente vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. E mais detalhes sobre os nossos programas e nossas atividades vocês podem encontrar no nosso site e nas nossas redes sociais, @Instituto Colasso Paulo. Então, eu queria desejar a todos uma ótima noite, que sejam bem-vindos e muito obrigada novamente, Sandra, pela tua presença e pela tua fala, e a palavra é sua. Bom, boa noite. Eu vejo na plateia muitos amigos, outros que eu vou fazer. Aí, o filho do artista. Que responsabilidade. Tudo bem? Claro que coloca uma atenção maior, né? Vejamos. Quero agradecer, né, a Francine, Instituto Colasso Paulo, Nery, o convite. E, de início, quando a Francine me fez a consulta, ela mesma me propôs fazer essa ligação com um trabalho que eu vou apresentar para vocês, no início só, porque depois eu volto para a exposição, que é um estudo que eu fiz lá em 2003, quer dizer, encerrei em 2003, que é a cidade de Florianópolis vista pelos artistas plásticos, que foi objeto da minha tese de doutorado. Então, tem coisas que o tempo, ele depura, né? E a gente pensa assim, isso aqui eu teria escrito diferente. Mas eu não vou reelaborar aquilo que eu escrevi há 20 anos atrás. Aquilo, eu vou apresentar aquele momento, com aquele pensamento, que a maioria se mantém, tá? E depois, então, passo a falar da própria exposição e fazer, na conclusão, vocês vão entender esse percurso, né, quando eu for encerrar a fala. Nós temos na plateia pessoas da Associação Brasileira de Críticos de Arte. Denise Mata está aqui, prestigiando o Instituto. A Francine está na associação, a Nery, Luana, Luciane Garcês. A representação de Santa Catarina está crescendo bastante, né? E isso significa que a produção crítica também. Convidei inúmeras vezes a Rosângela, ela não me esnobou, mas tudo bem. Então, vou iniciar já com a fala, né, para dar tempo na 1 hora, que a Fran disse, é 1 hora. Então tá. Tentarei não ser prolixa. E vou... então, essa tese que eu apresentei em 2003, já passados esse tempo todo, como toda história, como toda tese de doutorado, ela tem uma problemática central. E os capítulos vão se desenvolvendo sobre a revisão da literatura, o estudo da cidade como questão cultural, a metáfora da viagem, o olhar do estrangeiro, a representação, a palavra, a ideia, a coisa, os viajantes estrangeiros. E aí eu entro no estudo, nos viajantes através dos tempos. Então, os viajantes do século XVIII, século XIX, depois entra Vitor Meirelles de Lima, Eduardo Dias. Enfim, vocês vão ver os artistas que foram abordados no estudo, né? Inclusive, claro, Martinho Diário.
A tese, ou como problemática, ela tem uma questão complicada, digamos, de analisar, no sentido de que ela trata de como perceber que uma cidade pode ser uma categoria de análise do fenômeno urbano. Como que as imagens que os artistas nos deixaram ao longo do tempo podem fazer com que a gente perceba as representações, né, as formas representacionais de uma cidade relacionado com a produção desses artistas plásticos. E comparando isso com o que acontecia no mundo, no Brasil e aqui. Claro que a parte mais original, digamos, da tese tem a ver com o que acontecia aqui. Todavia, para fazer o que acontecia aqui, eu já tinha o conhecimento de professora de História da Arte do que acontecia no mundo e o que acontecia no Brasil. Então, digamos que foi fácil, mais facilitado fazer essas articulações, como eu conversava ainda pouco com a Denise. A questão de ter repertório. Né? Então, um repertório prévio da história da arte como um todo e da situação no Brasil me permitia essas relações com Florianópolis de maneira mais facilitada. Mas se trata de uma pesquisa de caráter hipotético, porque ela se relaciona com os processos de percepção e com as múltiplas abordagens possíveis quando a gente está tratando de processo de percepção que envolve o produtor, que é o artista, o receptor, que somos nós, né? E o que circula nesse meio. Então, nós tínhamos, ou naquele período, entender que o domínio de conhecimentos e sentimentos sobre a cidade sempre forma uma opinião bastante imutável. Segundo, a imagem é polissêmica, não existe uma única possibilidade e etc. E depois, as próprias formas de se aproximar da imagem e de ler essa imagem também são muitas. Além disso, o conceito de representação também possui diversas acepções, desde na história da arte, na sociologia, na antropologia, na filosofia. Então, digamos que eu estava lidando o tempo inteiro com imprecisão. Né? E por isso que, digamos, vocês vão compreender que, no fundo, ao olhar para as obras dos artistas, eu posso ver de um jeito e vocês podem ver de outro. E é sempre assim, né, que se dá esse processo, graças a Deus. Né? Não existe questão unívoca e nem ponto de vista único quando tratamos de arte. Também defendo muito o Argan, que é um autor que eu gosto muito, porque ele foi prefeito de Roma. E o meu sonho era ter um prefeito, professor de História da Arte. Só que eu não vou me candidatar. Mas, vejam, ele desenvolveu todo um estudo que possibilitou a valorização e a legislação para a preservação do patrimônio histórico, né, de Roma. E e ele dizia, né, que todos os fenômenos da cidade, o estudo científico de todos esses fenômenos, deveriam ser inerentes à disciplina da história da arte. A disciplina de alguém que legisla sobre uma cidade ou que trabalha numa cidade. A conservação do patrimônio como metodologia operativa e que isso deve ser inseparável da pesquisa científica e que a intervenção numa cidade, quando alguém faz, essa intervenção tem que fazer parte de uma questão também ética. Por quê? Porque ela envolve uma comunidade e ela muda uma comunidade. Então, digamos que, ao pensar, em parte, com essa ideia do Argan, vai formulando ainda mais uma hipótese possível de que o estudo da cidade é possível, sim, de compreender como uma metodologia de se intervir no espaço público, através desse legado que os artistas nos deixam, porque ali eles nos deixam muitas percepções da cidade e os valores, aquilo que fica, ou aquilo que faz parte de sentimentos, percepções que as pessoas têm, né?
Então, partindo de hipóteses na época, entendi que as imagens feitas pelos artistas poderia, sim, ser uma categoria de análise do fenômeno urbano. A cultura da modernidade é eminentemente urbana. Podemos estabelecer, sim, relações com estudos, né, que situam a cidade como obra de arte, a cidade característica, né, que a cidade como obra de arte era vista como característica de uma cidade tradicional. A cidade como panorama, que era característica da cidade moderna. E a cidade como espetáculo, que é característica da cidade contemporânea. Então, como será que, partindo desses conceitos, nas obras de arte desses artistas que eu vou mostrar para vocês, seria possível fazer esse agrupamento? Também, à época, defendia o seguinte, que, sob a feição cultural de Florianópolis, por vezes, vigoram clichês tão persistentes quanto ilusórios. Um deles é a caracterização da ilha como ilha da fantasia e arte mitomágica. E que isso, para mim, é questionável como uma coisa unívoca. Entretanto, eu faço parte de um grupo que é o movimento baile místico. Eu defendo esses artistas, eu promovo os artistas, muitos até aqui estão, mas o que eu quero mostrar é o seguinte, não é a única parcela dessa cidade, não é a única forma de ver a cidade. Por quê? Ilha da Magia, tudo é magia, aqui não é. Não é só isso, óbvio. Mas você sabe que teve um congresso aqui de História da Arte dos anos 50, que formulou isso, e depois teve a tese da Alice Araújo, que é mito magia na arte catarinense, e aí espalhou como praga, né? Só tinha aqui mito magia. Então, eu não virei inimiga, em hipótese alguma, da mito magia. O que eu defendo é que essa é uma parcela, só. Então, entendendo essas questões, eu estou tentando controlar 2 computadores, então. Vamos ver a ligação dessa hipótese com as características ou as possibilidades de entender as formas representacionais da cidade, que é a cidade como obra de arte, a cidade como panorama e a cidade como espetáculo. Aqui nós estamos vendo alguns dos artistas que, nessas formas representacionais, trataram da cidade como não é que eles trataram, eu os coloquei numa definição possível de artistas que tratavam da cidade como obra de arte. Então, Eduardo Dias, que é um dos artistas que está presente na coleção, Vitor Meirelles, evidentemente, né? Nós temos também Aldo Beck, Aldo Nunes, com várias dessas cenas da cidade vistas como uma visão estática, tranquila, bela, uma certa busca da veracidade, da exatidão. Também, em algumas formas de olhar, nós podemos ver a obra do Martinho, que depois também entra na cidade como panorama, e eu vou explicar. Domingos Fossari, outro artista que buscava essa representação da cidade. E aí, o Martinho, quando nós vemos no trabalho dele esse para além, um além. Qual é esse além? O futuro. Vocês estão vendo lá, aqueles prédios em branco não existiam. Então, ele faz uma projeção do que a cidade poderia vir a ser, e que hoje é. Então, aí a gente já começa a diferenciar um pouco dos artistas anteriores que eu mostrei. Em alguns deles, principalmente os Aldo Beck ou Aldo Nunes, que ficam numa representação mais mimética, digamos, né? Ou buscam essa memória firmada, tal como se vê. Depois nós passamos a ver, então, a cidade como panorama, que entra aqui, desculpe, ainda, né? A cidade como obra de arte, mas já vista como panorama,
e que aparece Florianópolis e seus artistas. Entra já um novo período que vem essa busca da total fragmentação, como diz ali, novas experiências perceptivas, as cidades decompostas. Não só isso, nós começamos a ver também na cidade, como panorama, momentos, né? Encontros momentâneos, os encontros flutuantes, multidão, vida coletiva, as pontes pence de ferro, porque a gente está entrando aqui num período já de modernização, industrialização das cidades. Esses encontros do cotidiano passam a fazer parte dessa cidade que nós começamos a ver como panorama. Sobretudo, essas representações que nos levam a uma cena de modernidade, digamos assim, né? Depois, ainda, um outro artista que enquadra aqui nesse período de ver a cidade como panorama seria, no caso, o Rodrigo. O Rodrigo ele apresenta uma outra faceta da cidade. A noite, a lua, a mulher, a ilha é mulher. Para Rodrigo Viaro, a ilha é mulher. Desculpa se leio errado, mas é assim que vejo. Então, essas parcelas da cidade, essas formas de ver a cidade, elas vão aparecendo quando nós começamos a compreender que formas representacionais da cidade, elas se dão, em certa medida, numa mesma matriz discursiva do que acontecia no mundo. Com alguns atrasos de 10, 20 anos, mas existe uma matriz discursiva. Por exemplo, esse cotidiano do Assis, que vocês viram ali ainda há pouco, tem George O'Keeffe, tem vários outros que retratam Nova York, decomposto, pléticos. E aí a gente chega, então, na cidade como panorama, cidade como espetáculo, que é a cidade hoje, vista hoje, né? Coloquei os artistas aqui, no caso, Lela Martorano, Fabiana Vilevic e Gayad, porque eles entram, né, nessa gama de imagens que usam os recursos da tecnologia e mantêm uma certa distância da cidade. O Gayad, uma distância no sentido que ele escolheu representar outra coisa. É a cidade fora dela, né, desse centro. A Fabiana, vocês vão ver aqui na imagem, acho que aqui está na Lela, vamos voltar. Não. Ok, vamos nelas aqui, uma por uma. A Lela, ela faz a memória e seus lápis, faltou a memória ali, uma exposição que ela fez, em que isso aqui pode ser qualquer lugar. Né? A cidade como espetáculo, ela começa a ver o mundo à distância e pode ser uma cidade que não é mais essa, né? São as cidades que são os não lugares. Então, pode ser Florianópolis, mas pode ser uma outra cidade qualquer, né? E aqui em Fabiana, por exemplo, essa ideia do tempo ela está muito mais ligada à brevidade do instantâneo. Utiliza fotografia, faz intensas reflexões sobre a memória, artes plásticas. Tem sempre um pano de fundo, que são imagens arquitetônicas da cidade, alusões cenográficas. Ela alude a espaços, né, reencenados, que fazem, sim, uma conexão com uma composição urbana, rasgada por fios e meios de alta velocidade, circuitos eletrônicos invisíveis. Essa é a cidade de espetáculo. A Fabiana, nós percebemos aqui também essa multiplicidade, trabalho que ela vai fazer de reproduzir incessantemente aspectos de uma cidade que passa a ser agora global, né? Pelas imagens da Fabiana, Florianópolis não é mais uma aldeia, ela passa a ser nada mais do que uma aldeia global, não é mais a nossa aldeia em si. E, novamente, essas imagens repetem algo que é nosso, mas pode ser dos outros. Representação, reflexões infinitamente espelhadas, exposições seriais, curvas, caminhos, malhas oblíquas. Tudo isso
está presente nesses trabalhos. E aí, chegamos em Gaiade. Gaiade, também nessa linha da cidade com panorama, essa ideia do tempo aqui para ele está muito mais ligada à natureza recriada e ao território do privado. Então, é uma cidade dentro de mim. É a cidade que eu escolho, a parcela da cidade que ele quer representar. Registrava nos diários essas impressões. E aí, dizia sempre, nesses casos, né, ou não é ele que diz, mas eu que estou percebendo, ou percebi nos trabalhos dele, que ele não fazia essa distinção entre centro da cidade e periferia. Eram cenas de Florianópolis, mas elas também não eram citadas como cenas de Florianópolis. Algumas sim, porque é Campeche, tinham nomes que nos lembravam da cidade em si, mas não como uma Florianópolis com aquela intenção do que a gente viu na cidade como obra de arte e na cidade como panorama. Vocês veem que aqui, na cidade do espetáculo, inclusive eu preciso de mais conceito. Até então a gente mostra, né, e vê. Aqui o conceito já começa a se tornar mais essencial para conseguir compreender o percurso do artista. E depois, lá ao final, como eu já expliquei, eu fiz uma paródia com o Salão dos Recusados, porque não é que eu os recusei, eu os adoro. Eu não os citei na tese, porque é uma parte que é muito explorada, que é justamente essa ilha mitomágica. Né? Então, Sandra, você não falou de Franklin Cascais? Não falei, que não precisava. Ele já está mais suficientemente estudado dentro do que eu estava pretendendo mostrar, essas outras parcelas da cidade. Então, entra aí Tércio da Gama, Semi Braga, Franklin Cascais, o próprio Janga, Neri Andrade, né? São artistas que não necessariamente tratam dessas formas representacionais, como eu estava querendo demonstrar numa hipótese, né? E aí, dentro dessas, depois de ver essas imagens todas, algo que foi, estou chegando no final do trabalho, né? Coisas que vão aparecendo. Por exemplo, era muito comum no início, nas formas representacionais da cidade, Florianópolis, imagens como essas. Não sei se a maioria que conhece é a Igrejinha da Trindade, ali na UFSC, né? Um trabalho do Fossari. Então, eram registros de evocação, registros da transcrição, experiência de uma ideologia de uma época, forte caráter evocativo. Isso predominou na maior parte das representações até aproximadamente a década de 50. E, em certa medida, o trabalho reflete um nível de tradição, uma certa recomposição e um desejo de uma situação que gosta de uma tradição representacional. Depois, outras coisas que nós percebemos, no início da modernização na cidade de Florianópolis, na década de 60, a gente começa a perceber uma cidade que pertence a um mundo dividido. Que hoje a gente pode até falar numa cidade pós-moderna, enfim, mas começa a ter uma urbanização acelerada, burocratização, industrialização, vertiginoso aumento de fluxo de pessoas, mudança da natureza, naquilo que antes era uma deliciosa aldeia, digamos assim. A partir dos anos 60, a cidade começa a mudar. E nós estamos vendo com as obras de arte, a cidade como espetáculo, como isso acaba se refletindo, né, na representação. Outra questão que a gente vê aqui em Florianópolis, não aqui em Florianópolis, em tudo que é lugar, o mundo hoje é um mundo de disfunção. Aqui nós percebemos uma cidade moderna, pós-moderna, tudo misturado, um mundo globalizado, que dialoga também com outros centros e, no entanto, revive Açores, revive as suas tradições.
E mostra essa disfunção do mundo moderno. Por quê? Porque não existe uma realidade única, simbólica da cidade. Nós percebemos a coexistência desses dois mundos, inclusive em exposições próximas. Às vezes, no mesmo espaço, tem artistas como, poderíamos falar, o Neri Andrade e a própria Lela, e isso até aconteceu. Então, é um mundo, né, de disfunção. Esses temas urbanos, eles estão alinhados, né, com tendências mundiais. O que a gente vê? Algum tema mais provinciano, arraigado mesmo nas nossas coisas, que se perpetua pela oralidade, pela vizinhança, pela parecença, pela tradição, como na questão da mitomagia. Daí eu volto a ela. O outro mundo é mais cosmopolita, quer ser mais atual, informado, renovador, mas o cotidiano da cidade, ele se dá dessa forma disfuncional, né? Ele se faz dessa forma, convive, não existe hierarquia, o que se diz novo não se sobrepõe, ou não deveria se sobrepor ao que se diz mais velho, e eles se nutrem um do outro. Ainda nós percebemos muito pouca representação da cidade no conjunto. Ao analisar todos os nossos artistas, existe pouca representação da cidade, né? O tipo que mais aparece, por vezes, é o nostálgico. E, atualmente, os nossos artistas, evidentemente, eles estão inseridos numa intelectualização assim, mais abstrata da contemporaneidade. Então, sim, nós estamos alinhados. Sim, nós vemos o mundo à distância. A maior parte, por exemplo, tem uma obra da Fabiana, que provavelmente eu vou voltar nela e depois eu explico. Ela se posta, ela se coloca na frente de uma janela, no 20º, sei lá qual é o andar que ela morava, 12º andar, e ela diz: eu vejo a cidade à distância, me sinto segura aqui dentro. Que é mais isso do que a cidade do panorama? Não tem, né? Então, nessa reconstrução, passado, presente, espaço, tempo, a cidade está sempre querendo explicar o seu presente, né? O momento que a gente vive. E isso acaba criando uma certa cara, uma certa alma, um certo corpo, um certo espírito, que acaba fornecendo para os homens uma sensação de pertencimento. Que sensações de pertencimento a gente pode sentir com Florianópolis? Martinho nos diz muita coisa, nós vamos chegar lá, né? Então, eu acho que entender essa questão tem a ver com entender o Calvino quando ele diz que a gente tem que interrogar os deuses da cidade. Quais são os deuses da nossa cidade, né? Que elementos comuns distinguem uma cidade da outra? Há um tempo atrás, faz muito tempo, eu li um estudo que dizia assim: Florianópolis é verde e azul, São Paulo é cinza. Não é que isso seja um elemento, mas tem uma verdade nisso, né? Verdade, entre aspas. Mas tem algo que... daí dizia assim, Florianópolis... É uma pesquisa do Instituto Mapa. Florianópolis também é mulher, a moça, jovem, universitária, faceira. E na Avenida Paulista é um senhor que carrega uma pasta de terno. São algumas dessas imagens que vão formando, né, um certo de representações desses deuses da cidade. Então, como falei para vocês, são esses elementos que distinguem uma cidade da outra. E aí eu pergunto, né, quais são os nossos deuses? Porque os artistas nos mostraram tantos. E, na época, eu estudei muito o que os artistas falavam, o que eles diziam, o que vinha da fala do artista, o que vinha dos críticos, dos textos sobre, né? A pesquisa acaba sendo essa, mas querendo encontrar, assim, dentro do corpo do trabalho, frases que pudessem chegar mais perto deles. Então, nos viajantes estrangeiros, aparece a cidade
na própria frase dos artistas, dos viajantes estrangeiros, assim, um garbo inexcedível, né? Uma beleza, como diz o Norton e meu irmão que está lá, inenarrável. Aí a gente fala assim, né? Inexcedível, um garbo sem outro, uma beleza inenarrável, os meus olhos. Então, os viajantes estrangeiros era isso. Se a gente for ler o depoimento deles nos livros, é isso que aparece. E realmente é, né? Convenhamos, eu sou apaixonada por Florianópolis. E aí veio o Brigman, né? Com esse trabalho que está lá em cima. Depois vocês prestem de novo atenção. Quando Marcelo mandou, faz tempo que ele adquiriu essa obra, estava no início aqui dos estudos do Instituto Colasso Paulo. Daí, olha só o detalhe. A roupinha lá, quarando na subida do morro, né? Então, assim, o que está dizendo aqui? É do cotidiano, é de prestar atenção aos menores detalhes. Há um quê da alma da cidade aqui. Quem não quarou roupa no quintal? É uma coisa muito nossa, né? Então, esse viajante, ele olhou para isso. Por quê? Por vezes, o olhar do viajante é aquele que não é do lugar. O viajante vem com um olhar desacostumado. Talvez os nossos artistas, talvez não, nenhum deles colocou a roupinha lá parando. Mas ele sim, porque é um olhar desacostumado ao meio, né? E aquilo chamou a atenção, creio eu. Está aqui. E aí, às vezes, se apaixona um quadro, não é pelo todo. A obra em si, mas eu me apaixonei por isso aqui. Então, digamos assim, às vezes um detalhe, né, tira a atenção do outro. Aí temos Vitor Meirelles, desnecessário falar muito de Vitor Meirelles, né? É uma das minhas paixões, não só como artista. Ele foi nos estudos que eu já fiz, até hoje não foi desmentido isso. Ele foi, talvez, o primeiro arte educador. Que quando ele fez os panoramas na cidade do Rio de Janeiro, que era uma empresa que depois faliu, tudo mais, ele já instituiu que as escolas tinham entrada de graça e ele queria formar crianças já com esse olhar de perceber a cidade e tudo mais. Então, é muito bonito esse lado, né, do Vitor Meirelles, para além de tudo que ele faz. Então, o que a gente vê em Vitor Meirelles? A cidade como obra de arte, uma idílica ilha valorizada através do primado do desenho, da linha, na visão de um humanista e de um clássico. Eduardo Dias, a gente percebe a ilha nos primórdios da reforma urbana do início do século. Ingenuidade, modernidade, desejo de urbanização, uma Florianópolis estática como uma visão do paraíso. E o Marcelo sabe que eu adoro o Eduardo Dias também. Aqui eu adoro todos. Começa aí, já começa por aí, porque é claro que eu adoro todos, mas alguns, às vezes, a gente adora um pouquinho mais. Então, essa obra está lá em cima, depois vocês voltem para olhar de novo, né, com esse olhar da minúcia, dos detalhes, que é impressionante, né? Quando a gente se aproxima e começa a ver os detalhes e reconhecer as casas, as fachadas, as ruas, as figurinhas. Então, esse trabalho também é um que fala do Eduardo Dias. E Martinho. Depois eu vou falar bastante de Martinho, que depois eu entro na exposição. Ainda não entrei, estou indo rápido. Mas em Martinho, a gente tem uma Florianópolis evocativa, né, da alegria de viver, em telas de excepcional contenção, porque elas são contidas, elas estão ali. Mas é uma Florianópolis saudosa, na beira do cais. Eu adoro essa frase do Fernando Pessoa, que ele diz que todo cais é uma saudade de pedra.
toda vez que eu olho as obras do Martinho, eu lembro disso. Todo cais é uma saudade de pedra. Porque vai ter saudade na beira do cais, com aquele vento batendo, né? Passeia na beira-mar, um dia de ventão, que dá essa ideia, assim, saudade do quê que nós estamos sentindo? Aí vem depois que a gente vai falar dessa utopia também em Martinho. Outras obras dele, né, que também estão aqui na exposição. E vejam, nossos artistas escolheram essa visão do menino Deus, do hospital. São vários. Como ela era própria, né? Então, só aqui a gente já viu 3. Na exposição tem 2, não é? Ou tem mais? Tem 3, é. Tem 3. Então, é um tema, é uma paisagem que interessa. Mas só o Brigman colocou a toalhinha lá aquarando. Depois chegamos em Silveira Dávila. José Silveira Dávila também, ele mostra uma parcela da cidade que eu gosto muito, que é essa luta cruenta do bem e do mal. Quando eu escrevi minha tese, e aí eu mostrei para o meu pai, e ele viu, aí ele assim, eu estudei com esse Dávila. E realmente, eles estudaram juntos, ambos nasceram em 1924, e aí ele assim, ele desenhava muito bem. Isso é coisa que eles eram pequenininhos. Mas o Dávila tem uns trechos. Ele escrevia muito. Dávila é um artista que os textos dele, eu vou me debruçar agora, esse ano, vou tentar explorar mais, porque ele era também muito erudito e conhecedor, só que ele deixou por escrito, né? Então, ali nós temos muito material bom para compreender o processo do artista, mesmo fabricação e tudo mais. Mas o que a gente vê em Dávila? Um vívido catolicismo herdado dos colonos açorianos, colorido forte medieval, mundo de trevas e luz, céus e inferno, anjos e demônios, nessa eterna luta do bem contra o mal. Ele disse mesmo que ele cresceu ouvindo essas histórias da mãe fervorosamente católica, e as histórias para ninar eram essas do tipo, né? Nana, neném, que o bicho vai te pegar, o bem e o mal. Então, a obra dele reflete muito esse catolicismo meio bem forte, né? Aldo Beck, uma cidade vista através da pesquisa histórica, o retrato da cidade como ela era ou foi. As esquinas do passado, uma Florianópolis pintada pelo puro prazer de ser recordada, né? Florianópolis como paisagem e a ternura de uma cidade, retratada por um artista muito terno. Aldo Beck é outro artista que, por vezes, eu acho que ele sofreu muito. Porque ele viveu bem ali, nos anos 50, o GAP, Grupo Sul, e eles eram, às vezes, bastante impiedosos, né? Porque todo mundo que muda arte é amor. Não tem, não. Não é bem assim. Não é bem assim. Vamos clarear os negócios, que tem muita maldade também, porque faz parte da essência humana ser bom, ser mal, ser ruim, tinha fofoca, tinha de tudo. E eles maltrataram muito o Aldo Beck. E eu entendo que ele partia de fotografias, ele retratava essa cidade, mas foi a forma que ele encontrou de deixar essa memória. E ela hoje nos serve como uma memória de saudade também, não é? Sem saltos, digamos, que deixem o espaço por pensamento. É aquilo, está ali. Aldo Nunes, também, dentro dessa linha, nós vemos novamente a cidade através da memória, uma cidade que as imagens mentais jamais se apagam. A cidade, em seus trajetos, ele desenhava, ele era como vamos dizer, um urban sketchers, que deu Paulo. Aldo Nunes era um urban sketchers. Ele fazia passeios pelo morro, desenhava as cidades inteiras, o morro da capital, ele desenhava e foi deixando isso como
retrato, né? E o trabalho dele, assim, é muito suave e muito frágil, como essa memória da cidade que ficou. Em Assis, nós temos um contador de histórias, porque o Assis contava muita história e esse é um dos trabalhos que eu prefiro, escrever um artigo só sobre ele, porque ele mostra o nosso vento sul. Lembra desse trabalho, Fran? E aqui eu fiz uma alusão àquele momento da passagem do Baudelaire, quando ele escreve o encontro que está, né, no início ali da modernidade. Um homem passa por uma mulher, eles se olham, se cruzam e seguem o caminho. E ele fica atormentado, né? Seria ela o meu amor, que eu nunca mais vou encontrar? E isso o atormenta, e eu sempre vejo isso aqui. Eles se olham e seguem. Então, a Passante, do Baudelaire, é um retrato da modernidade, e eu acho que o Assis, nesse trabalho, ele acaba nos dizendo isso, né? De uma maneira, esses encontros momentâneos, flutuantes, o nosso cotidiano, o vento sul. E por isso que essa obra também é tão simbólica. Quem não conhece aqui o vento sul do Assis? Né? Rodrigo, de novo, né? A Ilha Mulher, celebrada em seus encantos, seus dramas, suas ironias. A noite a ilha é noite, lírica, misteriosa e densa. É uma lua, geralmente prateada. A personalidade feminina da ilha é misteriosa e irônica, cheia de artifícios envolventes, dominadora das tempestades noturnas, em cenários de operetas. A ilha é noite. Rodrigo fazia poesia, né, gente? Ele era, talvez, dos nossos artistas, o mais erudito nesse sentido do texto, com a obra, com a poesia. Então, para Rodrigo, é assim que eu vejo, né? A ilha é noite. Em Fossari, um gosto do paraíso perdido, que insiste em se localizar nas mentes e nos corações, tendo que viver a vida na cidade, o inferno que ela nos promete e cumpre. Porque ela cumpre, né? Ela cumpre. Então, o Domingos Fossari, ele nos dá tudo que represente velhos e gostosos tempos. A cidade da carroça puxada a boi, essa memória também está presente no trabalho dele. Meia Filho, a gente percebe que as tradições, os hábitos e os costumes ilhéus poderiam ser preservados mesmo através de uma revolução formal. Então, no Meia Filho, esse modernismo ele se fortaleceu nessa antropofagia. Só que essa ideia, à exceção dos bichinhos lá, ele não aparece muito na representação da cidade. Por isso que a parcela que eu escolhi representar e colocar no trabalho são os quintais. Que aí sim a gente vê essas formas representacionais com os quintais coloridos, vivos, bem-humorados, né? Como o trabalho do Meia. Em Pléticos, a cidade é pretexto para explorar a forma e os seus fundamentos da linguagem visual. Forma, linha, volume, cor, superfície. A cidade é forma, ela é pretexto, diferente dos demais que a gente estava vendo. Uns querem preservar a memória, ele quer estudar a forma decomposta, como que ele percebia, né? O Pléticos, aliás, ele falava muito, né? Ele conversava muito, e ele me ligava de vez em quando, e aí era a manhã inteira, a tarde inteira, e que ele queria falar, ele queria interlocutores. Ele dava aula, sempre foi muito ativo, né? E não estou entrando aqui na vida dos artistas nem na contribuição deles, porque eu já tenho que encerrar, mas o Pléticos, ele revolucionou. Ele causou uma revolução, digamos que antes e depois de Pléticos, podemos dizer assim,
ali para os anos 60, né? Estou falando de 60, 70. A Vera Sabino, mesmo que ela esteja dentro dessa mitomagia, o que eu escolhi, ou por que eu coloquei Vera aqui? Porque a Vera, ela representa, na forma como eu percebi, o reflexo de uma alma encantada pela natureza do lugar. Ela, em parte, eu a ligo com os viajantes estrangeiros quando vê esse encanto da paisagem. Aí ela escreve, eu abro a janela e vejo esse universo maravilhoso. Aí a pomboca do não sei do que está iluminando a lua, não sei o que, as árvores, e ela faz umas descrições que me lembrou lá os inenarráveis, inexcedíveis, que era aquela conversa dos viajantes estrangeiros, né? O Gayadi, ele acaba confirmando nessa cidade como panorama esses processos inerentes ao estranhamento da paisagem, que é essa condição da paisagem que equivale a um olhar desacostumado ao meio, predisposto a uma maior sensibilidade do que o do habitante do local. O Gayadi nos diz que o todo não é perceptível. Ele escolheu representar as praias da ilha, em termos de formas representacionais da cidade, né, que eu estou falando aqui. A Fabiana, ela dizia que a cidade é o espaço onde ela busca refúgios para resgatar a subjetividade dela. A paisagem é impessoal. Fabiana olha pela janela e não gosta do que vê. Ela fita o vazio. E ela diz que a paisagem dela é interior. A cidade como espetáculo, vista à distância. E aí ela refaz essas paisagens impessoais. Ela diz que na cidade ela busca refúgios, intervalos no tempo, tentativas de resgatar a subjetividade dela. E aí se pergunta, como posso querer encontrar momentos singulares nesta paisagem aparentemente tão impessoal? A cidade se faz em mim. É típico egoísmo do comportamento contemporâneo, né? Tudo sou eu. Tudo dá em mim. Só eu que sei tudo. Assim, desculpa aí, mas tem um pouco disso. Lela. Lela, uma artista que diz que em nenhum momento ela representa a cidade, mas ela parte da cidade. Mas ela diz, eu não represento a cidade. Então, o que ela representa? Cenas que ela reconstrói, recria conforme a poética dela, que trata de vestígios arqueológicos, traços de memórias e lembranças. Não é a cidade, mas é. Só que não está dito, né, como sendo. Então, essas duas artistas, por que eu coloquei aqui um pouco a mais? Porque vou precisar do conceito, né, para tentar compreender melhor que Florianópolis não é o melhor. Florianópolis são tantos caminhos possíveis, inclusive Florianópolis e os não lugares. A cidade como espetáculo. Então, há várias formas, né, de ver uma cidade. Em cada uma delas, a gente encontra uma veracidade representativa. Mas nós estamos falando de ficções verídicas, porque partem do real, mas não são o real. Não é o real. São ficções, que é isso que distingue a arte de todas as demais atividades humanas, não é? E aí os artistas nos disseram que não existe uma só Florianópolis, existe a minha, existe outra, existem várias. Nem no pensamento e nem na percepção a gente aprende a generalizar. O que nos distingue em arte, justamente, é a particularizar, não a generalizar. Particularizar, fazer distinções onde aquilo pode ser uma massa indiferenciada. O artista particulariza, a obra de arte particulariza. Então, nós vimos a cidade aqui em visões particularizadas. Não existe uma só Florianópolis, existe a minha, existe a sua, existem várias. Né? E aí, vamos chegar em Martinho. Ai, meu Deus. Vamos lá. Na belíssima exposição que nós estamos vendo aqui, né, no Instituto Colasso Paulo, que diz o seguinte: uma obra de arte
ela parte daquilo que existe, mas ela sempre introduz algo novo no mundo. Ela sempre traz algo partindo do real, acrescentando a ele, mas que não é real. É ficção. E aí, o artista ele acrescenta, ele faz um acréscimo àquilo que todos nós temos em comum e que todos vemos igual. A gente vê a mesma paisagem igual, na mesma cidade, mas ele acrescenta algo. É esse um fazer da representação, que introduz, né, novos objetos no mundo. Então, ao ver a exposição do Martinho, nós vamos começar a perceber aqui um artista que traz a pintura carregada de metáforas. Elas falam de uma cidade que não existe mais, que apresenta a metáfora de uma saudade, o cais de pedra, os seus vazios, a paisagem e esses vazios, uma Florianópolis repleta de contrastes, que mostra também, né, como já diz Borges, gosto muito desse trecho do Fazedor, que ele diz que toda leitura modifica o objeto. E, às vezes, até nos textos oficiais, assim, que eu escrevo lá pela universidade e tudo, aí as pessoas, mas tu disseste tal coisa naquele ofício. Eu disse, prova. Me prova que eu escrevi. Porque o texto está na cabeça, muitas vezes, de quem lê, e não no documento em si, que é a questão da interpretação. Aqui é a mesma coisa, né? Uma leitura, uma obra, ela difere menos pelo texto que pela maneira como ela é lida, porque ela espera de nós, os espectadores, um sistema de signos verbais, sistemas icônicos, que esperam do espectador e do leitor o sentido. Como e que sentido nós vamos dar a isso, né? O Martinho é considerado ponto alto do modernismo em Santa Catarina. Eu não digo de Santa Catarina, ele é modernismo do Brasil, né? Não tenho a menor dúvida disso. Ele edificou um tipo de trabalho, assim, uma tipicidade discreta e, não obstante, muito vigorosa, que dão universalidade a essas emoções. Ele atinge patamares de uma arte sem fronteira. O trabalho do Martinho rasga fronteiras possíveis. Ele produziu por décadas no limite da terra de Florianópolis aqui, mas ele conseguiu se elevar como esse grande nome do modernismo brasileiro, que eu acho que é referência obrigatória na história da arte do país. Para estabelecer algumas conexões nessa problemática de apresentar o trabalho do Martinho, eu pensei em algumas coisas. Primeiro, por vezes compreender que a arte contemporânea ela é tautológica, por vezes hiperreal, e por vezes ela mata a ilusão e o delírio, que são também fundamentais quando a gente fala de metáfora e de utopia. Não existe passado em arte, não existe coisa datada ou que não tem mais o que dizer. E essa é uma questão que, por que eu trago isso aqui? Porque existem mesmo nas próprias universidades uma certa ditadura do contemporâneo. E essa ditadura do contemporâneo, ela acaba com o delírio, ela acaba com a ilusão, o desejo de ilusão, ela pouco se vale da metáfora e menos ainda de utopia. O que resta? Retórica. É uma fala. E fala, e fala, e fala, e fala. E onde que está a obra? Não sei. Às vezes eu não sei. Então, por que nós não podemos deixar de estudar esses artistas? Nenhum deles. Nem lá o da Idade Média, nem
Nenhum. Nada pode ser dado perdido ou passado. Então, usar esse argumento é para mostrar para vocês a importância dessa metáfora e dessa utopia que estão presentes na obra do Martinho, muito além, né, do que à primeira vista parece. O segundo ponto é recorrer ao papel das metáforas como figura de linguagem, que fala de um modo para dizer outro, né? E assim devolver um sentido rico e amplo para o que já foi dito. Terceiro ponto, entender a ilha como um lugar de utopia para Martinho. Ela foi um lugar de utopia para Martinho. Ele criou aqui uma utopia de preservação de uma cidade. E daí depois a gente vai falar disso. E outro, por último, o que Martinho nos deixou e que cidades vemos. Que cidade vemos, não é? Rodrigo Naves, a gente sabe que em 2007 se comemorou aqui em Florianópolis o centenário do nascimento do Martinho, teve exposições, teve muita coisa, inclusive ganhou o prêmio Paulo Mendes de Almeida, que foi a melhor exposição do ano pela BCA, e isso é um fator importante também, né? Extremamente importante e significativo para Santa Catarina. Vejam, em 2007, então, já houve esse aparecer mais evidência do Martinho no cenário nacional. Bom, o Rodrigo Naves afirma que não há como prescindir de uma aguda noção de forma e de experiência se quisermos manter a pertinência das artes. Sim. O que eu falo aqui? Por vezes eu critico, ultimamente mais vezes do que menos, uma certa superficialidade da arte que tenta tematizar, né, a realidade a partir de ângulos parciais, sejam eles étnicos, sexuais, políticos, antropológicos, sem que esses trabalhos hajam como forças internas ao mundo que deveriam abrir ou expor novas luzes e que acabam, ao colocar esses limites de muitas dessas atuais demandas contemporâneas, são tentativas bem intencionadas de fazer uma arte engajada, mas elas acabam por diminuir a nossa possibilidade de espessamento da experiência, porque já é dito. Não existe imanência, né? Quer dizer, é imanente demais, não existe transcendência. E às vezes eu digo, né, eu quero uma arte outra vez transcendental. Porque ir lá no museu para ver uma réplica da favela, então eu vou para a favela. É tão temática, tão engajada nessas atitudes bem intencionadas, que ela mata o delírio, ela mata o desejo de ilusão. Ela já diz, não deixa espaço para o pensamento. Então, uma das coisas é compreender um pouco isso. Essas obras, elas deixam espaço para o pensamento. Elas não matam esse desejo de ilusão, não é? O Tadeu Chiarelli escreveu em 2020, e eu tenho usado muito isso, que ele diz assim, a produção artística é boa quando, acima e antes de tudo, diz respeito a si mesma. O resto é literatura. Questão fundamental a não se esquecer nesses tempos em que a retórica impera sobre a forma. E esse é um problema que a gente enfrenta hoje, né, no circuito de arte. A gente poderia dizer assim, será que a arte não tem mais especificidade? Eu acho que tem. Defendo com unhas e dentes a especificidade do estudo da arte. Sou bastante rigorosa com quem se mete no nosso território sem compreender. E está cheio, né? Por quê? Porque a arte é assim, é do ser humano. Todo mundo tem emoção, paixão, amor, desejo. Todo mundo tem isso. Então, essa matéria-prima, que é sobre isso que a gente se debruça ao estudar as obras de arte e os artistas,
como é da humanidade, todo mundo mete bedelho. Né? E não é assim. Existe especificidade, sim, e tem que ter muito estudo, tem que ter muita leitura para compreender a própria especificidade da arte, o que se estuda e tudo mais. Então, o que me atrai? Me atrai artistas que caminham nessa dimensão sensível até o desenho do mundo como um diálogo de diferenças que se parecem e que deixam espaço para o pensamento e que deixa que eu entre, abre a brecha, não fica dizendo tudo. Porque se diz tudo, eu vou assistir o Jornal Nacional, vou assistir o Discovery, vou assistir o Discovery Channel e basta, né? Não preciso disso. Aí vai lá, ai, porque estão matando tantas crianças, não sei o que, tchum. Ai, porque, tchum. Ai, estão quebrando tantas florestas, estão queimando, não sei o que, tchum. É muito óbvio, é muito óbvio. O que me atrai? Os artistas complexos, cujas obras escapam da imanência e não se permitem ser compreendidas prontamente. Evidentemente que eu não trabalho apenas com arte em Santa Catarina, em determinados momentos, não procedo recortes espaço-temporais definidos. Eu, Luana, Luciane Garcês, Rosângela, estávamos no grupo de pesquisa, Rosângela agora está saindo, mas eu não acredito que só a arte atual se salva aos meus olhos, nem que as causas políticas consideradas urgentes me parecem dignas de serem exploradas o tempo inteiro, só essas causas políticas. E sim, eu penso, é o meu irmão, tinha que ser, né? E não penso que a arte ela tem que estar a serviço dessas causas. Pelo contrário, eu penso que as causas estão a serviço da arte. É inverter essa posição. Essa inversão, elas me definem, em certa medida, em função de modelos artísticos ou metodológicos que definem uma personalidade do historiador, do pesquisador, de todos nós. Né? E eu digo mesmo que há tanta vida lá fora desse lugar apenas do hoje e do agora. Há tanta vida no universo da arte. Por que o hoje e o agora preponderam? Olhem só essa imagem aqui. No dia da exposição, da abertura, teve um grupo que parou na frente, né? Eu parei, eu fiquei... Aí eu vi várias pessoas na frente dela. Tem uma outra, essa. Não sei por quê. A outra é mais. Ela é mais. Ambas são a Venerável Ordem de São Francisco. Mas esse trabalho tem algo. Ou essa luz, mas ela tem algo. Não é? Então, é esse céu tormentoso, esse vazio, essa luz que projeta. Ou a gente já caminhou por ali nesse horário, vai saber. Mas ela chamou muita atenção. Né? E, inclusive, eu estava conversando com a Beatriz, nós viajamos recentemente, e fomos à Espanha, e aí eu parei na frente de um quadro, desse quadro, eu disse assim, Beatriz, o que isso te lembra? Dela assim, a Espanha, a gente acabou de ver isso lá. Vejam, nós não vimos isso lá, mas é uma associação, né, que vai se tornando possível no momento em que o olho começa a se abrir para o mundo, né, cada vez mais e mais. Então, esse fato dessa tautologia da arte contemporânea ser hiperreal e que mata a ilusão e o delírio, nem sempre me agrada. Eu prefiro tratar a arte de forma ontológica, em que a estuda por si, a obra por si, afastada, né? Distinguindo assim, o estudo como tal. Por vezes, os próprios alunos, para vocês compreenderem isso melhor, eles vêm e dizem assim, professora, eu vou estudar determinado artista. Que autor que eu pego? Eu disse, para, né?
Primeiro, vai lá, olha bem, me diz tudo que tem, analisa bastante. E aí a gente vai procurar autores, mas não o contrário. O contrário é tentar empurrar um autor dentro de uma forma, né, de olhar para a obra de arte. Mas isso é bastante comum. Vou passando aqui mais rápido. Esse é um outro trabalho também, né? O que realmente desperta meu interesse, meu desejo ao estudar esses artistas? Eu estou muito interessada em deixar de lado essas distinções arbitrárias entre arte e entretenimento e fazer um elogio da fruição estética como aquilo que sempre foi, uma maneira de explorar os limites da imaginação humana e, por conseguinte, preservar a sanidade num mundo tormentoso. Entender a arte não como uma fuga do mundo, mas um caminho de volta a ele. Em regresso a uma parte essencial do universo humano, que a cegueira, a raiva e o fanatismo ameaçam ofuscar. Esses trabalhos nos deixam entrar, né? Olhem nos detalhes dessa obra. Né? Está aqui o óleo Guaraná. Eu cismo que lá ele trouxe Lages. Porque eu não me lembro disso em Florianópolis, ou tem? Acho que não. Ali, nesse lugar, tem. Então, ele não trouxe Lages, mas Lages veio igual. Eu cismava que não tinha aquele pinheiro lá, sabe? Quando eu olhei para essa paisagem aqui. Mas uma das coisas que eu mais gostei, pasmem, no trabalho, foi aquela roupinha ali pendurada. A roupa estendida. Aí desce aquela escadinha e vai pendurar a roupinha. Meu Deus, olha a coisa, né? O detalhe, o nada que se torna tão grande. Por quê? Porque quando eu olhei esse trabalho, eu fui direto para a roupa. Será que é porque eu também faço isso em casa? Não é? Então, vejo assim, a doçura que tem, né, nesse gesto. E aí vamos para o segundo ponto. Quando eu mostrei aquela obra ali, que eu disse que todo mundo parou na frente, a igreja a Venerável Ordem de São Francisco, eu gosto de usar esse argumento para dizer, porque é muito fácil a conversa assim, que a arte contemporânea provoca muita interação e que a arte moderna, ou antes dela, é contemplação. Quem que diz? Por acaso, contemplação ou interação é ter que tocar, apalpar, sentir o cheiro, vem o vento assim, o cabelo da gente voa. Será que isso só é interagir? Eu não posso interagir absolutamente parada e estática? Posso. Então, eu não gosto dessas distinções que a arte moderna, ou antes dela, é contemplação. E que a arte contemporânea é uma total interação. E aí, claro, quebrei pau num evento que eu fui lá em Santa Maria com a turma da arte e tecnologia, né? Porque daí, interação no conceito ali é... Não sei até hoje, porque eu brigo com eles que interação para mim é isso também. Eu posso estar aqui parado interagindo absolutamente, total, com todos os meus sentidos em alerta. Então, digamos que essas obras, como a própria catedral ali, ela, no momento, foi muita interação, né? E esse segundo ponto, então, que é o papel das metáforas como linguagem que fala de um modo para dizer outro e devolver um mundo rico, um sentido rico para tudo aquilo que já foi dito. Vejam, o que nós vemos aqui nesse quadro? Pode ser essa metáfora, de novo, da saudade, do cais de pedra, da paisagem, dos seus vazios. Quanta coisa poderia Martinho estar falando aqui?
né? Uma obra pequenininha, são 4 ali, né? Nós paramos ainda há pouco ali na frente e, nossa, que conjunto sensacional. Metáforas. Novamente aqui, a metáfora da saudade, do cais de pedra, a paisagem e seus vazios. A metáfora, a gente não liga só, né, ao campo da linguística ou da poesia. Eu defendo, né, óbvio, vários autores, que a metáfora ela se aplica às sensações humanas ou às formas com as quais a gente lida em arte. Por quê? Porque justamente ao lidarmos com metáforas, a gente está vendo algo para além daquilo que está dito de imediato. Porque Martim não escreveu ali saudade, o cais de pedra, a paisagem, os vazios, o silêncio. São essas imagens que vão aparecendo, né? Talvez o aspecto mais interessante da metáfora nessa teoria é o fato de que ela ultrapassa a esfera puramente racional. A metáfora, ela propõe uma definição de ficção. Ela está próximo da ficção, junto da ficção, porque ela está em tensão com o real. É o real, mas é algo mais. E, geralmente, acaba sugerindo essa origem para o próprio prazer, para uma experiência ontológica mesmo, daquilo que a obra desperta, sem eu ter gente aqui, ou quando eu digo gente, é sem ter uma falação para ficar me explicando, né? Eu estou ali na frente dela, e dela eu depreendo como leitor, com aquilo que eu trago dentro do meu mundo, do meu universo, do meu repertório. Então, na realidade, esse sentido da metáfora tem o poder de redescrever a realidade. Redescrever a realidade. Poderia compreendermos essas obras do Martinho nesse sentido, né? O conteúdo dessa metáfora trazido dessa maneira. Eu vou pulando aqui, indo um pouquinho mais rápido. E aí, podemos dizer metaforicamente que a mútua inflexão entre Martinho, quem escreveu foi o ex-diretor do museu, Andrade Filho, eu acho isso belíssimo. Ele diz o seguinte: a mútua inflexão entre Martinho e a natureza da ilha de Santa Catarina foi tão solidária que ficamos indecisos na hora de dizer quem inventou quem. E aí vem o título da exposição, Indivisível Substância. Quem inventou quem? Martinho inventou Florianópolis ou Florianópolis inventou Martinho? É muito indivisível mesmo. O título está ótimo, porque é isso, né? Então, nós vemos aqui essa indivisível substância. Vamos para o terceiro ponto, que é a ilha e a utopia. Já estou indo mais rápido. Quando o Martinho consegue o prêmio de viagem Escola Nacional, e depois volta para cá, e tem toda aquela história, fugir da guerra, vai para Lages, depois volta, estabelece aqui, em 1944, e ele quer expressar Florianópolis na sua força lírica. Ele escolheu morar aqui, né? E aí vem essa utopia de Martinho. O que seria essa utopia dele? Ele escreveu o seguinte: o isolamento em minha ilha manteve-me de resto intacto o mundo das ideias, embora à custa de qualquer pretensão à popularidade. Gosto de pintar Florianópolis porque fui seduzido pela sua beleza natural, sua magia, seu sabor colonial, no sentido de sua memória. Sinto-me integrado em seu espírito. Então, começa a ver, ele escolheu morar aqui, ele decidiu morar aqui, porque ele encontrou aqui o lugar ideal para o seu trabalho, para a sua forma de querer representar o mundo, né? E por que uma ilha?
Se a gente for ler toda a literatura de ilha, utopia, as ilhas são também... Florianópolis é uma ilha, né? A ilha não é só uma referência geográfica, mas na literatura ela é uma figura literária fundamental. Também acaba sendo, em vários dos escritos que a gente for ver na literatura, a ilha é um lugar próprio de utopia, é um espaço da utopia. Então, Martinho, ao escolher também a ilha, pensando nisso ou não, ele também está dentro dessa linha, né, do pensamento de estar numa cidade, criar uma utopia, e com todos esses trabalhos, ele foi realmente desenvolvendo o que eu quero colocar aqui, que toda utopia, ela parte da observação de situações históricas concretas e da relação dessas condições com a subjetividade do autor. Por mais paradoxal que pareça, produzir uma utopia requer de seu autor uma tremenda dose de realismo. A observação atenta e sensível aos problemas de sua época, muitas vezes ignorados por seus contemporâneos. A utopia explora os limites do poder ser, mesmo que nem sempre proponha uma possibilidade a ser necessariamente alcançada, acredita que depende, sobretudo, do desejo humano de concretizá-la. O Martinho tinha esse desejo de concretizar essa utopia da representação da cidade, de guardá-la para o futuro. E vejam, esses estudos que estão lá em cima, na exposição, mostram os desenhos ao lado da obra de arte, porque ele observava concretamente, né? Esses estudos não partem só do pensamento, partem dessa visão do concreto. Então, aqui, só para relacionar os desenhos que estão lá em cima com a própria utopia deixada. E também, no caso de Martinho, ele tinha essa utopia de deixar a cidade preservada. Tem também um trecho que foi Rodrigo de Haro que falou, que ele dizia o seguinte: muitas discussões entusiasmadas testemunhei, ainda menino, ora na nossa casa, ora nas varandas da vivenda de Ivone e Leoberto Leal, na vizinha Rafael Bandeira. Eu era vizinha do Martinho. Morava Germano Wendausen, aqui, Martinho na Altamiro Guimarães e Meia Filho na frente. E eu andava ali pelas ruas e realmente era uma casa movimentada. E entrava gente, saía gente, entrava gente, saía gente. E Martinho reunia aqui, os intelectuais do Brasil vinham para cá para conversar com ele. Ele não saía daqui não, mas eles vinham atrás dele. Vejam. Nessa descrição aqui do Rodrigo, ele diz o seguinte: a anfitriã ao piano executava invariavelmente algumas peças de Lorenzo Fernandes, sempre a sertaneja, que eu adorava. Os senhores, em voz baixa, continuavam entregues em suas deliberações. Leoberto, recém-chegado da Europa, visitara Florença, intocada pela guerra. Naquela mesma noite, pela primeira vez, ouvi falar em Platão e na palavra utopia, cujo sentido obscuramente adivinhava. Na República, dizia Leonardo, já se adverte contra a proliferação desordenada das cidades. Nunca mais esqueci. Então, vejam que ele concretizava, nessas conversas na casa dele, um projeto utópico de como preservar a cidade. E não só isso, um grupo deles tinha, à época, Nereu Ramos, Jorge Lacerda, João Davi Ferreira Lima. Eles queriam trazer o Burle Marx, amigo de Martinho, para fazer um projeto de uma cidade moderna, com largas avenidas em direção ao futuro. Pessoas de inquietação intelectual eram sempre bem-vindas. Marques Rabelo, Sérgio Buarque de Holanda, Manuelito de Ornelas, Pascoal Carlos Magno, faziam da residência de Martinho uma das 3 casas sem portas que Pascoal
Carlos Magno conheceu no Brasil. Veja, eu fui ler isso em 2000 e algo, né? Aí eu lembrei daquela coisa de menina, daquele gente que entra e sai daquela casa. Não tinha portas na sua casa, acredito, né? Mas veja, é uma metáfora de alguém que acolhia as pessoas para discutir o futuro de uma cidade. E não à toa, uma das coisas que o mais desolava era presenciar a destruição de um monumento, ver as ruas da cidade sendo destruídas, e ele se apegava a desterro. Nisso, o Martinho, ele foi mentor de uma política cultural, ele foi diretor do Museu de Arte de Santa Catarina, foi membro do Conselho Estadual de Cultura, evitou que muitos prédios fossem demolidos, olha o Argan. Nesta atuação paralela e guerrilheira, trazia aquela luz interior que faz da atividade profissional um permanente reduto de energia. Lugar de refúgio, a ilha simboliza a origem e o centro. O que vemos nas obras de Martinho? Os velhos ancoradouros, o casario colonial, as igrejas e os hospitais, as ruas estreitas, o Cais de Itamaria, a alfândega, os guindastes debruçados sobre a água, pilhas de cerâmica no cais. Nós vemos essa cidade do silêncio, o trote do cavalo, troque, toque, toque, toque. Vocês lembram quando deu aquele apagão em Florianópolis, da ponte? Eu só pensava na obra do Martinho. Por quê? Porque no apagão, à noitinha, tinha a cavalaria da polícia. Eles passavam para ver se estava tudo bem, a cidade toda escura, e eu só ouvia o casco do cavalo, troque, 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 vê só. Eu lembrava do Martinho, por causa disso, né? É tão comum nessas obras do Martinho aparecer, é o motivo dele, né? É uma das figuras que sobressaem. E vejam a associação que eu fiz, né? A paisagem da ilha, suas nuvens, silêncios, seus aspectos mais perceptíveis, como sensualidade, melancolia, feminilidade, cores aperoladas. A maior parte dos quadros lá em cima, essas cores aperoladas, elas sobressaem. Ele dizia também que Florianópolis era a cidade mais bela do Brasil. Eu também acho. E, incansavelmente, ele retratava a estrutura das suas ruas, a luz perolada e fria, ou sanguínea e profunda. Ela era, para Martinho, a sua musa perene. Mesmo tendo diversas oportunidades de morar em centros maiores, recusou. Seu compromisso era a ilha, retratar a cidade, considerava a cenografia da cidade como ideal. Realmente, é um cenário, né? Então, vejam como as falas dele e a obra dele, elas formam um todo extremamente coerente. Estou correndo um pouco, né? Vocês sabem que não só o centro da cidade, mas também o interior. A Jandira Lores escreveu uma vez uma frase só sobre ele que eu gostei, que ela diz assim, que tem uma brejerice ilhoa, né? Nós temos uma brejerice ilhoa, aquela história de ilha feminina, mulher, menina, universitária, novinha, as velhinhas estão fora. Mas é como essa coisa brejeira, né? E a Jandira escreve um pouco sobre isso, que ela também percebeu na história do Martinho, mas ele também se dedica ao interior da ilha, ele também trata de igrejas do Ribeirão, Santo Antônio de Lisboa e etc. E aí tem algo que o Janga escreveu, que eu também acho muito lindo, já estou encerrando. Ele dizia assim, esse sentimento que mistura o lírico, uma certa melancolia que beira o metafísico, e mais que tudo, um sentido da efemeridade das coisas,
São, sem dúvida, sentimentos que herdamos dessa etnia, muitas vezes mal compreendida ou interpretada de maneira perversa. Há algo mais açoriano que o sentimento de partida presente nos cais pintados por Martinho Diário? Porque Açores é saudade, né? Aquela palavra dos portugueses que só nós temos, saudade. E aí, quando ele escreve isso, aí tem coisas assim que, nossa, captou, amado mestre. Martinho, então, como tem esse carinho pelas ruas, Ribeirão da Ilha, pregava um turismo cultural ameno, não predatório. As marinhas são pura nostalgia, um pretexto para a enérgica matéria pictórica, apologia de cores aperoladas. De tanto amar esta cidade, guardou-a para sempre na sua retina. Cidades da ânima, cidades com alma. O artista, agora é o filho do artista, ainda bem que eu estou aqui só no parentesco, né? Alguém sabe? O universitário aí sabe desligar? Algum universitário vai saber. Essas coisas acontecem, né? Na defesa de tese do meu irmão, meu pai também. O celular dele tocou. Não, tranquilo, pausa necessária. Cidades da ânima ou cidades com alma? Já encerrando, Fran, não briga comigo. O artista, por transposição afetiva e intelectual, conseguiu transformar sua Florianópolis em mais uma das cidades da ânima, para onde sua alma sempre desejou voltar. Podemos pensar, quando a gente pensa em William Turner, a gente pensa na Londres enevoada. Ou Albert Market, a gente pensa nessas paisagens do Porto, tão comuns no trabalho dele, que é uma parcela de Paris. A aldeia de Marc Chagall. A Montevidéu, isso. A Montevidéu de Joaquim Torres Garcia. Hello, olha, tá bem típico do universalismo construtivo. Quando eu fui ao Uruguai há pouco tempo, Montevidéu é tudo Torres Garcia. É tudo. Então, vejam, ele desenvolveu ou entendeu essa ânima ou impregnou. Né? Porque, queira ou não, Montevidéu hoje é isso. E Martinho? Martinho, ele entendeu a nossa ânima. Né? Ele entendeu a alma da cidade de Florianópolis. Estou terminando. A Ítaca, né, de Martinho era Florianópolis, o lugar onde ele sempre quis voltar. Ele não seguiu tendências, ele alargou, e libertou e aprofundou a si mesmo, afeiçoou Florianópolis a si mesmo e criou uma memória afetiva da cidade. Aqui, né, essas cenas, ele é o poeta da paisagem. E é justamente sobre a cidade de Florianópolis que ele deixa seu maior legado. Ele não faz concessão a um virtuosismo ilustrativo, apesar de se manter fiel a aspectos da verossimilhança, ele ultrapassa isso. Florianópolis foi mais caracteristicamente de Martinho. E o que a gente vê na obra dele? O céu, o mar, a água, as cores, o vazio, o silêncio. Índices de consubstanciação. Novamente, indivisível substância. Aí, será que podemos ver os vazios nas suas obras como metáfora de uma cidade que se perdeu e que ele queria tanto preservar? E a sua utopia de deixar esta cidade intacta para o futuro? Será que podemos perceber isso nas paisagens melancólicas, líricas, silenciosas, esse cenário que ficou perdido em alguma utopia não realizada
em sua ilha encantada? Martinho criou a utopia de uma cidade que deveria ser criada e guardada com carinho. Pelo menos ele nos deixou as obras. Não? O começo, daí, agora é a última frase. Graças à arte, Marcel Proust, O Tempo Redescoberto. Em vez de vermos apenas um mundo, o nosso, vemos esse mundo se multiplicar. E temos à nossa disposição tantos mundos quantos forem os artistas originais, mundos mais diferentes um do outro do que aqueles que giram no espaço infinito. Mundos que, séculos após a extinção do fogo do qual emanou sua primeira luz, seja ele chamado Vermeer, Rembrandt, ainda enviam a cada um de nós seu brilho original ou especial. Em suma, esta arte tão complicada é justamente a única viva. Só ela exprime para os outros e a nós mesmos mostra a nossa própria vida, essa vida que não pode ser observada, cujas aparências observáveis precisam ser traduzidas, frequentemente lidas às avessas e à custa decifradas. Martim, perdoa se eu falei bobagem. Eu não ousei decifrar nada. Apenas amo muito tudo isso. Obrigada. Bom, a gente vai abrir para perguntas agora. Quem quiser fazer uma pergunta, eu vou passar esse gravadorzinho que a gente está gravando, né? Depois editar. Eu te falei. A professora Sandra falou, geralmente eu falo tanto e falo tudo que as pessoas ficam em silêncio depois. Não deixa... Eu tô aqui contrariando o mestre, né? Eu não deixo muito espaço para o vazio. Acho que é essa coisa de professora, de tentar falar, explicar. Não, só fala. Como eu aprendi com a minha mestra a sempre fazer pergunta, ela me treinou bem, né? Então eu faço... Esse silêncio, assim... Sandra, querida, né? Eu acho que a tua fala, ela está em paralelo, o amor que o Martinho expressa por Florianópolis, a tua fala expressa por Florianópolis e pelo artista, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta que talvez, então, seja de algo que tu não falou muito, né? Um pouco da forma, né? Porque quando a gente chega na exposição e está muito bem montada, né? E maravilhosamente apresentada, como que vocês conseguiram, por exemplo, reunir alguns trabalhos por algumas harmonias de cores, né? Então, porque, claro, quando a gente olha o Martim, e aí tu fez alguns paralelos, né, com alguns outros artistas, Marquet, o próprio Turner, né, porque a gente vê esses céus ou essas marinhas, aí eu lembro um pouco dos fauvistas, né? Então, talvez falar um pouco sobre como que o Martinho materializou, né, através da linguagem da pintura, um pouco todas essas influências que ele talvez tenha recebido, mas, ao mesmo tempo, traduziu a beleza da ilha, né, na pintura, com essas cores, com essas pinceladas, com essa forma. Falar um pouco de forma, talvez. Tá bem. Sempre tem um aluno que faz uma pergunta difícil. Não, tem um áudio, um vídeo, sei lá, que tem aquele que faz a pergunta da turma, né? Não, mas a gente está brincando. É o seguinte, o Martinho, evidentemente, ele estudou. Claro, não é autodidata, estudou, inteligentíssimo, culto, absorveu do mundo aquilo que o interessava. Óbvio que ao estudar em Paris,
naquelas transformações formais mesmo, não aderiu, digamos, a uma revolução formal ali dos abstratos construtivistas, não. O que a pessoa se apossa, digamos? Daquilo que responde ao interesse. Então, as influências que se percebe na obra dele é uma depuração daquilo que para ele fez sentido. Como a gente, quando escolhe determinados autores, toda escolha implica uma perda, eu deixo de lado outros. Não é? Quando ele escolhe esses artistas, mesmo assim, ele reproduz o que vê, mas ele subverte a perspectiva, provoca uma sensação de desequilíbrio intencional ou de um suporte irreal. Ele cria um suporte irreal. É Florianópolis decomposta. Ele decompõe a arquitetura, também decompõe os sobrados, ele procede a voluntárias deformações, corrige paisagens que são conhecidas. Então, ele refaz ângulos de ruas, a imagem e a semelhança desses ângulos, mas o que ele procede ali é uma semelhança à sua circunstância emocional. Na realidade, o Martinho, ele não quer registrar o documento histórico, ele quis sempre registrar um documento sensível. Então, essa forma, é por isso que ele é mais. Por isso que ele se destaca, além de um Aldo Beck, digamos, ou de um Aldo Nunes, porque a preocupação é esse documento sensível, é ele ali. Né? Agora, evidentemente que em termos formais ele fez as escolhas de determinados artistas e não outros, óbvio. É isso. Não vou bem fazer uma pergunta, adorei a palestra, muito interessante. Mas eu acho que, para mim, o Martinho é bem cezaniano, no sentido da busca do Cezanne, né? Eu acho que tem uma obra que você mostrou, parece não é uma que vem antes, mas é muito cezaniano, né? Nessa busca do Cezanne dessa utopia, né? Para mim foi batendo, que eu fui olhando, falei, gente, muito, né, cezaniano. No espírito, né? Sim, no sentido de traduzir em formas deformadas essa atmosfera, digamos, do ambiente. Mas eu nunca havia assim relacionado tão profundamente com Cezanne. Vejo influências de vários, mas não fiz essa ligação. Por isso, né? A obra está sempre esperando do leitor a sua percepção com o repertório que se traz dentro de si, né? Sandra, primeiro eu queria parabenizar pela maravilhosa conferência que você deu, mas eu queria te perguntar, você falou muito desse conflito, né, da arte contemporânea com os modernos e cada um querendo, né, eventualmente buscar seu espaço, mas, por exemplo, assim, eu vejo uma coisa que une toda essa população, digamos, amante da arte, tanto da arte antiga, vamos considerar renascentista, moderna, ou, digamos, arte contemporânea, que é a preservação. Né? Vamos considerar que aqui hoje em Florianópolis tivesse um decreto que queria derrubar, digamos, a catedral. Provavelmente todos esses grupos estariam abraçados ao redor da catedral, impedindo que ela fosse derrubada. Quer dizer, então o que faz, por exemplo, na arte, eles terem esse, digamos assim, uma relação de amor e ódio, né? Mas em outras coisas que são de bem comum, por exemplo, que é a preservação, todos estarem unidos, né? Digamos que aí toca na matéria do sensível. Independente dos grupos, a matéria do sensível é com o que se trabalha na arte. Veja, eu sou absolutamente alucinada por arte contemporânea. O que eu falo aqui é uma certa resistência dentro das academias.
Então, vejam, por exemplo, agora a gente está fazendo uma reforma nos nossos cursos lá e tal. Daí a ideia sempre é assim, 4 semestres para estudar 100 anos. E 4 semestres desde a caverna até os anos 50. Complicado. É complicado. Então, não é que haja uma disputa ou que um não goste do outro, mas é como se existe uma ditadura do contemporâneo. E essa ditadura do contemporâneo impede, muitas vezes, conforme a formação nas universidades, de olhar para um trabalho O desse. desinteresse dos artistas pela obra dos outros artistas. Isso é uma coisa Exatamente. inacreditável. Então, é mais nesse sentido, não é uma posição minha. Né? Posição minha de dizer, não, eu acho que o contemporâneo não é isso. Pelo amor de Deus, não é mesmo. Adoro arte contemporânea, as boas, né? Porque tem muita porcaria. Porque tem muita porcaria, vamos combinar. Então, é o tempo, né? A gente precisa do tempo, depurar. A linha do tempo vai dizer o que fica, o que não fica. Mas a questão é essa. Eu acho que se cria, mesmo com essa união, vamos supor assim, do patrimônio, porque a matéria do sensível, ela não se dá da mesma maneira com tudo. Então, um objeto com patrimônio histórico vai unir todo mundo, demolir. Agora mesmo a gente teve o problema lá dos azulejos não, das pedras históricas em volta da praça, que foi uma briga e conseguimos a manutenção. Mesmo assim, a cidade se dividia ali pelo comércio, botar asfalto, paralelepípedo, foi uma discussão enorme, mas conseguimos vencer. O que eu coloco aqui nesse debate é assim, o real desinteresse estimulado, por vezes, dentro da própria academia, com toda uma produção da humanidade. Em detrimento... O melhor da humanidade. Hã? O melhor da humanidade. O melhor da humanidade. Em detrimento, muitas vezes, do hoje, agora e do momento. Né? E o momento, muitas vezes, tem muita banalidade. Tem muito... nulidade. Nulo. Absurdamente vazio. Não é? Por quê? Gente, nosso mundo é um mundo também cheio de vazios atualmente, né? Se isso for reflexo. Mas busca, sim, a nulidade, busca a não significância, busca a mediocridade. Quanta exaltação de mediocridade tem hoje na arte? Então, é um pouco isso. Na realidade, a minha defesa é um contraponto. É não entrarmos tudo só nessa onda. Por quê? Se adere a isso aqui deixa de ser valorizado. Com certeza. Ninguém ama o que não conhece. Ninguém gosta do que não conhece. Se esses conteúdos, se esses artistas, se toda essa produção deixa de ser estudada na academia, nas universidades, de onde virá, ou nas escolas, de onde virá esse apreço, esse gostar, esse valorizar? E o repertório, né? E a criação de um repertório, porque, óbvio, para estabelecer essas conexões, para estabelecer relações, inclusive para olhar para a arte contemporânea e entender que o que está ali não é só de agora, ela veio de tempos em tempos, para poder fazer esse tipo de relação, todos nós aqui temos que ter algum tipo de repertório, senão a recepção vai ser também, tá, sim, que legal, e fica nisso. Então, não é aula, né, mas é porque às vezes a gente se posiciona e
E eu me posiciono com relação a isso. Bom, eu sou o Thiago, eu sou de Curitiba e caí de surpresa aqui na palestra, né? Não conheço muito do artista e pouco da ilha. Mas pude perceber a paixão do artista pela ilha por ele ter escolhido ficar aqui. E você também, né? Gosta da cidade e está aqui. Eu gostaria de propor até um desafio para a nossa mente, porque me parece que o artista, quando ele fala das metáforas, que você falou várias vezes, ele permite que você complete a obra através do teu pensamento, da tua interpretação. Ele deixa um espaço vazio para que a gente possa criar algo. Conhecendo o Martim como você estudou, se ele tivesse hoje presente, qual metáfora ele traria de Florianópolis nessa ocasião, assim, por todo esse contexto histórico que ele traz? Se a gente fosse criar uma obra junto, o que ele traria para nós hoje? Ai, ai, ai. Certamente ele ia chorar muito por muito do que já se perdeu. Não é? Tem vários locais aqui que estão nos quadros dele que já não estão mais. Inclusive um deles ali, aí alguém perguntou, acho que foi a Luana, né? O que era aqui? Da igreja. Sim, não, aqui hoje é o ARS. Dela, tá, pois é, um prédio horrível, né? A ARS é um prédio horrível. Então, eu acho que ele ia, certamente, como utopista que foi, ele ia entender. A minha utopia de deixar uma cidade preservada, expressa nas obras, não funcionou. Mas, ao menos, eu deixei um legado para que possam, né, ainda entender essa cidade que um dia foi. Mas também não é tão assim em vão, porque, graças a ele, você vê que muitos dos monumentos foram preservados quando ele atuou no Conselho Estadual de Cultura, também impregnou isso dentro do próprio Museu de Arte de Santa Catarina. Então, nunca é em vão. Agora, as cidades também não param no tempo, nenhuma cidade para no tempo. Não é? Talvez ele não chorasse tanto, talvez ele chorasse por uns 6, 7, 8 prédios assim, que realmente não poderiam ter sido destruídos. Mais ou menos isso. Obrigada, parabéns.